amigo, amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Ok, Wagner. Muito obrigado aí pela harmonização, viu? Prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Né, muita paz e alegria para o nosso encontro de hoje, dia 6 de setembro, segunda-feira, com muito calor, né? Esse calor que vai iluminar aqui, né, a nossa sala de reunião, nosso encontro. E o nosso tema de hoje, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Falando em Brasil, né? Amanhã dia 7 de setembro, vamos comemorar a nossa independência, né? E eu vou aproveitar e fazer a prece inicial e peço a todos elevar o pensamento para o dia de amanhã, né? Para que tudo se ocorra na ordem e progresso do nosso Brasil, né? Nossa pátria amada. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, nosso mestre, governador do nosso planeta. Ismael, governador do nosso Brasil, da nossa terra amada. Rogamos pela paz, pela harmonia, nesse dia 7 de setembro, na comemoração da independência desse nosso país maravilhoso. Que possamos estar derramando bênçãos e vibrações em favor deste lindo país, que é o tema da nossa palestra de hoje. Ó Mestre amado Jesus, que alegria de estarmos juntos nesta noite para falarmos deste país onde foi derramado as bênçãos do Evangelho. Que possamos estar acordando amanhã, vibrando com bons sentimentos, com muita alegria de estarmos aqui neste país. Que a sua paz, Mestre amado Jesus, permaneça nesse país, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos convidar a Cristina, que vai fazer o estudo desse tema já programado para a noite de hoje. Cristina, por favor. Obrigada, Soares. Boa noite a todos. Né? Como o Soares bem lembrou, todos os anos a gente procura trazer esse tema para diálogo com o público, né? Por que falar do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Porque são tantas as coisas que acontecem no nosso país que parece desmentir essa notícia que nós temos, não é? É difícil a gente olhar e perceber no Brasil esse coração do mundo, essa pátria do Evangelho. Estudando, relendo o livro para poder trazer, contar essa história resumida para vocês, porque o livro é rico, né? A gente aconselha todos a lerem, porque 50 minutos de conversa é impossível para passar um conteúdo tão profundo, mas nós vamos trazer os pontos principais. Então, relendo esse livro, eu percebi que se nós ficássemos só com a introdução do Emmanuel e o prefácio do Humberto de Campos, nós já teríamos material de reflexão para um ano inteiro. Então, nós vamos começar falando por que falar deste livro, né?
Emmanuel, na sua introdução, coloca para nós que o objetivo é esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Então, os Espíritos vêm com esse livro mostrar para nós onde iniciou-se o trabalho de construção da pátria do Evangelho. Conta que esses dados foram retirados das tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas, no dizer de Emmanuel, se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade. Destina-se a explicar a missão da terra brasileira no mundo. E lembra que Humboldt, visitando o Brasil, em 1769, exclamou que ele estava diante do celeiro do mundo. E aí o Emmanuel fala que ele proferiu uma verdade, mas muito abaixo da verdadeira verdade, porque o Brasil não seria só um celeiro destinado a alimentar os povos mais pobres do planeta, mas que ele seria o celeiro do mundo na sua significação espiritual. Então, Emmanuel nos diz que ele será o maior celeiro de claridades espirituais para o mundo. Diz que o Brasil também vai ter o seu momento de marco na evolução do planeta. Outros povos mostraram seu progresso nas expressões materializadas e transitórias. Olha isso, gente. Então, às vezes, a gente olha para uma nação, a gente olha para um povo e acha que eles são muito melhores do que nós, ou muito mais evoluídos pelas suas expressões transitórias e materializadas. Mas o Brasil tem a sua expressão imortal na vida do espírito, sem ideologias de separatividade, irmanados em todos os campos das atividades humanas como a nova luz. Nos orienta a pedir a Deus que inspire os homens públicos nessa hora magis em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais e colocar muito alto a magnitude dos nossos deveres. Faz votos de que Deus nos fortaleça e abençoe nas lutas depuradoras da vida material. Expressões de Emmanuel, em 1938. Parece que foi para hoje. Humberto de Campos vai nos esclarecer também. Ele que é o escritor, o espírito que escreveu o livro, porque o Chico é o médium, né? Então, Humberto nos traz. Todos os estudiosos que percorreram o Brasil se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Mas essa análise não passou da esfera superficial das apreciações. O Brasil espiritual, o Brasil evangelizado, em cujas estradas cheias de esperança sonha e trabalha um povo fraternal e generoso, cuja alma é flor amorosa de 3 raças tristes. Olha que beleza a colocação de Humberto de Campos. Que aqueles que veem as expressões materiais do Brasil não veem o verdadeiro Brasil. O Brasil escreverá sua epopeia nas realizações morais em favor do mundo. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore do seu evangelho, a fim de que seus rebentos delicados floresçam de novo, frutificando em amor para todas as criaturas. E ele
nos diz que, não obstante todas as surpresas que nós tenhamos com as ações dos poderosos, com as ações dos homens públicos, a lição do Cristo está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. A sublime exemplificação do Mestre só pede humildade, amor da criatura para ser compreendida. Os verdadeiros aprendizes esperam com seus labores obscuros o evento da cristianização da humanidade. Quando homens livres de todos os símbolos sectários, de separatividade, puderem entender a obra divina. Nas dolorosas provações dos tempos modernos, os valores morais sofrem o insulto da mais ampla subversão. Mas Deus permite a prática desses absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade, da ambição, é porque todas essas lutas nada mais representam que experiências penosas, mas que abreviam a compreensão geral e fortalece cada ser para o porvir. Serenos na resignação, precisamos reconhecer que as lições do Evangelho não são símbolos mortos, mas aguardam cheios de confiança no mundo espiritual a alvorada do renascimento humano. O Evangelho não é um símbolo morto. Os espíritos que trabalham por nós aguardam o nosso renascimento. E nessa tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda, caminha à frente do mundo inteiro. O material a empregar não vem das fontes terrenas, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Essas páginas têm o objetivo de provar a excelência da missão de evangelização do Brasil. O Brasil, junto ao plano espiritual, onde Jesus acompanha desveladamente a evolução da pátria. Parece mentira, né? Quando a gente vê tanta coisa acontecendo que contraria a nossa visão. Mas nós vamos ver no decorrer do livro que isso é proferido com uma matemática perfeita. Humberto convida os brasileiros a ensarrilhar as armas homicidas, guardar para sempre as armas, cumprir os deveres pela ordem e dedicar ao trabalho honesto. Acima de tudo, de todas as realizações, o Brasil há de merecer a luminosa sanção de Jesus. Tudo que for feito no Brasil vai merecer a sanção de Jesus. E nos dias de provação, ou nas horas de ventura, que nós estejamos irmanados em fraternidade e paz indestrutível, esperando as claridades do futuro. Não nos compete estacionar, e sim marchar sempre. Prestem atenção nas palavras de Humberto de Campos. Marchar sempre com a educação e a fé realizadora. Ao encontro do Brasil na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Gente, quando a gente medita nessa introdução, nesse prefácio feito por Emmanuel e Humberto de Campos, parece mentira. Mas quando nós vamos ver o andamento das coisas, como elas aconteceram, como elas acontecem até hoje, nós vamos comprovar que tudo isso é verdade.
Bom, conta-nos o livro que o mundo político e social do Ocidente, isso assim, no último cartel do século XIV, né, estava completamente conturbado, né? O velho mundo, a Europa, destruída por tantas lutas, por tantas guerras, onde a ambição dominava. Jesus faz, então, uma de suas visitas periódicas à Terra. Então, isso significa que Jesus vem periodicamente à Terra. E nessas visitas, numa dessas visitas, ele vem acompanhado de anjos e tronos. Só um instantinho, gente. Não pode. Isso é a cachorrinha que eu tenho aqui em casa, tá, gente? Então, ele vem acompanhado de anjos e tronos que formavam a sua corte. E os seus olhos procuravam o ninho doce do seu evangelho. E as últimas lições que ele plantou através de um dos últimos emissários que ele enviou ao planeta, que foi Francisco de Assis. E os olhos do Senhor se enchem de amargura por não encontrar a prática das suas lições. Então, Jesus pergunta para Eliú, um dos seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Porque nós sabemos que Jesus é o governador do planeta e que ele dirige o planeta com seus ministros. Eliú era um deles, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Jesus chama Eliú e fala com ele: meu coração se enche de amargura por toda parte de aflições. Recomendei que os homens se amassem uns aos outros e vejo-os aniquilando-se uns aos outros. Jesus então pergunta: qual lugar da terra que não é santo? Qual lugar que não está abençoado por Deus? E Eliú, diante da amargura de Jesus, que empolgou até os querubins e os arcanjos que o acompanhavam, convida Jesus a visitar as novas terras. Jesus, então, segue com Eliú para as Américas. Chegando nas Américas, Jesus pergunta para Eliú: onde está nessas terras o recanto que meu pai assinalou como símbolo da redenção humana? Gente, olha que informação maravilhosa. O Cruzeiro do Sul, a constelação do Cruzeiro do Sul, em formato de cruz. Deus assinalou a terra do Brasil com essa constelação. Foi Deus. E aí Jesus faz essa pergunta para Eliú. E Eliú, então, leva Jesus mais para o sul. E na presença do Cordeiro, quando Jesus, contemplando essas terras, abençoa as suas matas, os seus naturais, as suas flores e as suas águas, desce do céu uma luz e um perfume inebriante, como se Deus santificasse as palavras do seu Filho. E no firmamento se desenha o mais imponente de todos os símbolos, a cruz. E Jesus fala: para essa terra transplantarei a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. E fala com Eliú: Eliú, você se corporificará na terra, então você vai renascer no meio do povo mais pobre e trabalhador do Ocidente. Então, Eliú renasceria no meio dos portugueses. E ele renasceria para implementar a navegação, para desenvolver a ciência da navegação. E Jesus fala que mais tarde ordenaria, prestem atenção nisso,
a reencarnação dos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças sofredoras e oprimidas da região africana. Aí a gente se pergunta, está acontecendo alguma coisa no mundo que não esteja sob o controle do Cristo? Sobre as luzes da estrela da cruz será colocado o coração do mundo, afirma Jesus. Todas as suas ordens foram cumpridas. E em 1394, nasce Henrique de Sagres, que desenvolve a navegação, desenvolve o amor pelo desconhecido e auxilia a descoberta das terras novas. Então, descobertas as novas terras, os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram no plano espiritual e comemoravam o advento da pátria do Evangelho. E aí faz presente a figura de Jesus. Ele trazia um estandarte, uma bandeira branca, como se aquela bandeira estivesse feita da sua própria alma. E aí ele chama um dos seus elevados mensageiros na face da terra, Ismael. Quem é Ismael, gente? Lembra lá na Bíblia, né, quando a Bíblia fala Abraão gerou Isaque, né? Antes dele gerar o Isaque, ele teve um filho como escrava, que depois foram expulsos da tribo, mas foram abençoados por Deus. Esse filho foi Ismael, que perdoou tudo que sofreu, tudo que fizeram com ele. E esse espírito angelical, já assim, se aproximando da condição angelical, o anjo Ismael é que recebe de Jesus essa missão. Então, Jesus chama Ismael e lhe fala: Ismael, manda o meu coração que sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe nos teus braços de trabalhador devotado como a recebi de meu pai. Gente, olha essa colocação de Jesus. Ele chama Ismael para receber a direção do Brasil como Jesus recebeu essa direção de Deus. E aí, ele diz, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as falanges que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Guarda este símbolo de paz, aquela bandeira branca. Inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de sempre servir a causa de Deus. Palavras de Jesus a Ismael. Lembra-te de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres. Abrirás para a humanidade do futuro um caminho novo, mediante a revivência do cristianismo. Ismael, então, recebe aquela bandeira imaculada das mãos do Cristo. E colocando em ação a sua vontade, uma tinta celeste inscreve na bandeira: Deus, Cristo e Caridade, que é o lema do Brasil até hoje. Louvores a Deus são entoados. Ismael desce à terra, estabelecendo a sua oficina, e exércitos de seres iluminados lhe acompanham. Certo dia, Jesus e sua corte santificadora vêm ao encontro de Ismael. Ismael estava envolto em amargura,
peito opresso e lágrimas lhe rebentavam os olhos. E ele conta para Jesus que os latifundiários do Brasil estavam escravizando os africanos. Jesus responde, e nós vamos meditar na orientação do Cristo. Acerena o teu coração e cumpre os teus deveres. O homem tem a sua responsabilidade pessoal e coletiva. Não podemos tolher-lhes a liberdade, mas há o Instituto da Justiça Divina, onde cada qual receberá de acordo com seus atos. Aproximei Portugal da África sem conflitos, para que pudesse cooperar com a raça sofredora. O homem branco europeu, prejudicado por uma educação espiritual deficiente, condenável, entregando seus prazeres fictícios, deseja eximir-se dos trabalhos pesados. Os que praticam o nefando comércio sofrerão os mesmos martírios no futuro. A evolução se processa pela prática do bem. E todo o determinismo do Pai se assinala pelo amai ao próximo como a ti mesmo. Operarei com misericórdia, amenizando os seus sofrimentos. Aí Ismael pergunta para Jesus, Senhor, o senhor não tem um meio direto de orientar a política dominante no sentido de purificar o ambiente moral? Como nós queríamos fazer essa pergunta para Jesus hoje, não é? Nós não repetiríamos hoje as mesmas palavras de Ismael? O senhor não tem um meio direto de agir purificando o ambiente moral? E aí, Jesus responde, não nos compete cercear os atos e intenções dos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos. Os portugueses, e aí Jesus vem explicar, os portugueses são remanescentes dos antigos fenícios, trabalhadores e dedicados, mas não souberam receber as facilidades que Deus lhes outorgou nos últimos anos. Já não existe o povo pobre e laborioso, trabalhador, mas o tempo é o grande mestre de todos os homens. Ismael, então, retorna à luta. E na formação da pátria do Evangelho, o homem branco alterou os fatores, mas Jesus alterou os acontecimentos, com a sua magnanimidade e misericórdia. Sustentou os filhos da África nas suas lutas. De seus corações resignados e tristes nasceram lições imorredoras para o Brasil e o mundo, dotando a alma brasileira dos mais belos sentimentos de ternura e perdão. Bom, a civilização brasileira se desenvolve. Portugal sofria com o domínio espanhol, porque recebendo todo aquele auxílio de progresso de Jesus, não soube merecer. Entrou em decadência. Ismael, o Brasil agora, antes chamando Terra de Santa Cruz, passa a chamar-se Brasil. Ismael permite alteração para proteger o Brasil da Inquisição, que já se alastrava pelo mundo. As raças indígenas e negras sofriam muito. Ismael implora em oração o socorro de Jesus. E Jesus vem novamente orientar a Ismael, que é também orientação para todos nós. Em tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos.
Nosso Pai não concede aos filhos fardos superiores às suas forças. Abriga aí todos os infortunados e infelizes. Ao meu coração ecoam as súplicas dolorosas das regiões inferiores do plano espiritual, onde se abrigam. Presta atenção, gente. Jesus falando. Onde se abrigam antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres da Inquisição e espíritos revoltados e rebeldes. Então, o coração de Jesus ouvia o sofrimento, vou repetir, dos batalhadores das cruzadas, dos senhores feudais da Idade Média, dos padres da Inquisição e dos espíritos revoltados e rebeldes, que se encontravam na região umbralina em profundo sofrimento, pela lei de justiça. E Jesus fala na sua misericórdia com Ismael. Agasalha no solo bendito desta terra. Alimenta com o pão dos sofrimentos depuradores estes irmãos. Ensina-lhes a ler o preceito da minha doutrina. Ismael vai então até os planos espirituais inferiores e diz: até o coração do Divino Mestre chegam os vossos apelos. Ordena a misericórdia de Jesus que suas lágrimas sejam enxugadas. Novo trabalho se oferece para a redenção das vossas almas desviadas em remorsos e crimes. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho. Precisam construir-lhes as bases com sacrifícios e devotamentos. Aprendereis nos padecimentos salvadores a gravar na consciência a virtude e o amor. Aqueles que desejarem o supremo caminho, venham. Falanges imensas avançaram na direção de Ismael e, tocados de reconhecimento, em sinal de gratidão, beijam a bandeira de Ismael, onde se estava escrito Deus, Cristo e caridade. Espíritos envolvidos na ciência, mas pobres de humildade e amor, abriram os caminhos da terra virgem do Brasil, sofrendo as mais rudes provas. E mais tarde, portando humildade e amor, se apresentaram a Jesus, redimidos. Por isso, nós vimos tanto sofrimento das raças negras no Brasil. Não existe injustiça debaixo do teto de Deus. Ninguém está colocado em uma posição por acaso. Aqui está explicado quem eram aqueles que foram escravizados no Brasil. Bom, os negros e índios continuavam sofrendo. Anchieta e outros padres, já em missão no Brasil, quase nada conseguiam fazer para amenizar a situação. Ismael pede o socorro a Jesus. E Jesus esclarece a Ismael que prepara o auxílio por um príncipe estrangeiro que viria na qualidade de invasor, mas apenas pelo tempo necessário. A invasão holandesa, programa do Cristo. Vem então para Pernambuco João Maurício, príncipe de Nassau. Ali ele domina, e Pernambuco naquela época se estendia até Paracatu, em Minas Gerais, né? Então, ele domina essa região, mas implanta e vem trazendo mecânicos, pintores, arquitetos e artistas. Implanta o respeito à liberdade, liberta os escravos. Os índios encontram nele um amigo e ele estabelece a liberdade religiosa.
pratica um governo de justiça e liberdade, conforme a lição preparada pelo plano espiritual. Mas, terminado o tempo necessário de implantação dessas lições de progresso na pátria do Evangelho, ele retorna à Holanda para nunca mais voltar, recebendo um valor irrisório perto do muito que ele deu em sacrifício e fortuna material para o desenvolvimento do Brasil. Portugal continuava em decadência. Eliu, que tinha reencarnado como Henrique de Sagres e que a essa altura já tinha voltado para o plano espiritual, procura Jesus e pede para auxiliar. Jesus une Eliu e Ismael em esforços. Sobe ao trono Dom João IV. E, nessa mesma época, vem para o Brasil o missionário Padre Antônio Vieira, que, inspirado por Ismael, exemplifica tão belamente as lições do Evangelho que muitos dos senhores escravocratas que o ouviam libertavam seus escravos. Surgem as bandeiras desbravando o Brasil. Depois vem a ação de Pombal, expulsando os jesuítas, E surgem os instantes da Inconfidência Mineira. Nessa época, estava no trono Dona Maria I. Portugal em muita decadência mesmo. E o Brasil sofrendo com impostos terríveis que esmagavam o país. Parece hoje, gente? Os filhos dos brasileiros iam estudar na Europa e voltavam de lá influenciados pelas histórias, os ensinos dos revolucionistas, dos enciclopedistas, Então, uma elite intelectual composta por Inácio Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga organizam uma conspiração e enviam representantes a Jefferson, que era o embaixador da América do Norte em Paris. Jefferson não ajuda. Enviam representantes a Pernambuco, que também não ajuda, e a São Paulo, que também não ajuda. Eles não desistem e continuam a ação. Mas, no momento psicológico, como relata Humberto de Campos, os delatores entram em ação. E aí, aquele movimento é abafado pelas forças e 11 são condenados à morte. Ismael interfere e, naquela noite, Dona Maria I tem sonhos e, no dia seguinte, ela muda a sentença e apenas Tiradentes é condenado à morte. Tiradentes, então, depois de enforcado, é recebido nos braços de Ismael. E Ismael diz para ele: se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa de sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Ismael mostra para Tiradentes que o Brasil ia alcançar sua libertação sem lutas, sem deixar órfãos, sem deixar viúvas. Daí a alguns dias, a rainha enlouquece. E conforme as profecias de Ismael, o próprio Portugal vem trazer para o Brasil a sua independência. Dom João sobe ao trono, instala a Revolução Francesa, Napoleão pressiona Portugal e a Inglaterra aconselha Dom João VI a fugir para o Brasil. Então, em janeiro de 1808, Dom João e sua corte chegam no Brasil e são recebidos com amor e fraternidade. A falange de Henrique de Sagres continua trabalhando por Portugal, Ismael trabalhando pelo Brasil.
Ainda na Bahia, o Visconde de Caiuru convence Dom João VI e ele faz a abertura dos portos ao comércio universal, que foi a base da autonomia brasileira. E sob essa mesma influência de Ismael, em 1808 as indústrias são declaradas livres. E no Rio de Janeiro surgem a Escola de Medicina, o Real Teatro de São João, o Banco do Brasil, os primórdios da Escola de Belas Artes, a Academia da Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real, e desenha-se o Jardim Botânico, e inicia-se a imprensa régia. Mas Dom João não soube manter-se e permite muitos excessos da sua corte com gastos exorbitantes. Em 1815, o Brasil deixa de ser Brasil-colônia para ser Reino do Brasil. Napoleão, nessa época, já estava recolhido em sua prisão na ilha de Santa Helena. E em 1816 morre Dona Maria I, e em 1817 Dom Pedro casa-se com Leopoldina da Áustria, enviada de Ismael, alma sensível e dedicada, trazida ao Brasil para colaborar na realização dos altos propósitos de Jesus. Em 1816, Dom João é coroado rei e os portugueses exigem o seu retorno a Portugal. Ele é obrigado a deixar o Brasil, deixando aqui seu filho como príncipe regente. Bom, Portugal tenta reprimir todos os atos de emancipação do Brasil. Tiradentes, então, já no plano espiritual, cooperando com as falanges de Ismael, procura Ismael e pede providência. Nesta hora, gente, nós precisamos ler as orientações de Ismael para compreendermos a sublimidade dos seus ensinos. Ismael fala com Tiradentes: o momento da emancipação brasileira não tardará. Precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. Toda elevação requer a plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza da nossa missão. Precisamos difundir a educação individual e coletiva, formando os espíritos antes das obras. E tem uma linda orientação de Ismael aqui no livro, que eu aconselho vocês a ler, mas o tempo não nos permite trazê-la na íntegra. Então, Portugal, temendo os movimentos de emancipação do Brasil, envia uma frota com 1.200 militares para atacar o Brasil e levar Dom Pedro de volta. Dom Pedro promete ficar. Ismael, influenciando Avilés, que é o general português, faz com que ele se retire do Brasil sem dar um tiro. E no colégio de Piratininga, no plano espiritual, Ismael e seus colaboradores, junto com Tiradentes, se reúnem e ele confia a Tiradentes o auxílio a Dom Pedro para proclamar a independência. Ismael fala: o grito de emancipação partiu das montanhas, em Confidência Mineira, e deveria encontrar o seu eco realizador aqui, São Paulo. Convida todos a levar a Deus o coração em prece pelo bem do Brasil. E aí, Dom Pedro recebe um correio inesperado, exigindo o retorno dele a Lisboa. E ali mesmo, nas margens do Ipiranga, ele proclama a independência do Brasil. Sem um tiro. Bom,
Nos primeiros meses de 1824, todas as tropas já tinham voltado para Lisboa. Ismael busca Jesus para suas confidências. E Jesus considera a necessidade de polarizar as atividades do Brasil e chama Longinos, um dos maiores, mais altos colaboradores de Jesus nos assuntos da terra. E Jesus fala com Longinos. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. Minha assistência tem velado constantemente pelos seus destinos, inspirando a Ismael. Consegui evitar a pilhagem das nações ricas e fragmentação do seu território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento no planeta. Um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Os povos têm sua maioridade, como os indivíduos, se bem não os percam de vista os gênios tutelares do mundo espiritual. Faça-me se lhes outorgue a liberdade de ação, a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhe foram prodigalizadas. Sente-se o seu coração, Longinos, com a necessária fortaleza para cumprir a grande missão na pátria do Evangelho? Então Jesus chama Longinos para nascer como Pedro II, para auxiliar o Brasil no processo da sua independência. Então, em 1850 alguma coisa, gente, perdi aqui. Nasce Longinos, Dom Pedro II, filho de Dona Leopoldina e de Dom Pedro. Considerado até pelos seus adversários como o maior de todos os republicanos de sua pátria. No fim do primeiro reinado, Dom Pedro ordenou a dissolução da Constituinte. Isso repercutiu de forma negativa no povo, que, temendo que ele voltasse a se reunir com Portugal, exige a saída dele do Brasil. Ele abdica do trono e deixa aqui Dom Pedro II, com 5 anos de idade, que, com o amparo de Ismael, cumpre todos os seus deveres. Bom, então, gente, as assembleias espirituais se reúnem, nasce Allan Kardec na França. Ismael já tinha aqui as ideias espiritualistas conhecidas por alguns grupos, e os missionários continuam se espalhando pela terra. A civilização armada precisava desaparecer para que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, Ismael chama um dos seus mais elevados discípulos e fala com ele: está na hora de você nascer para realizar a obra de espiritualização do Brasil. Nasce Bezerra de Menezes. Então, gente, no transcurso do livro, Dom Pedro II desenvolve todos os valores nobres no Brasil, abdica do trono em favor da princesa Isabel, que sanciona a lei do ventre livre e depois a abolição da escravatura. Bezerra de Menezes, com seus esforços, consegue reunir os espíritas brasileiros, que por 3 vezes constituíram, vamos dizer assim, federações, não vamos falar federações, porque não era uma federação ainda, mas implantaram grupos espíritas que as trevas fizeram destruir. Então, Bezerra de Menezes nasce com a missão de unificar o espiritismo no Brasil. E é ele o responsável pela união dos grupos
e a construção da Federação Espírita Brasileira. Neste instante, com a unificação dos grupos espíritas no Brasil, com a proclamação da República, Jesus declara que os povos, como os indivíduos, alcançam a sua maioridade. Que até ali, o plano espiritual veio guiando o Brasil em todas as suas atividades materiais. Mas que agora, ao proclamar a República, o Brasil estava maior de idade, como pátria, como civilização. E passaria, então, a fazer as suas próprias escolhas e ser responsabilizado por elas. E pede a Ismael que passe a se dedicar ao que é realmente importante para o Brasil, a missão de ser a pátria do mundo e o coração do mundo. Pátria do Evangelho e coração do mundo. E Jesus adverte: deixaremos agora com os homens as decisões materiais, mas esta terra estará para sempre ligada ao meu coração. E eu saberei intervir em todas as suas necessidades. Chegamos nos 10 minutos, Wagner. Tem alguma pergunta de alguém? Alguém quer fazer alguma colocação? Ah, Soares, eu já acostumei com o Wagner na quarta, tá vendo, Soares? Estou falando com ele e é você que está coordenando hoje. É porque eu faço a duplinha com ele na quarta, habituei, desculpa, viu? Não, tranquilo, tá tudo em casa, né? Pode comandar também. Isso mesmo. Pergunta não tivemos, não. Tivemos um comentário, né, somente, da Fátima. Você consegue visualizar ou quer que eu leia para você? Pode ler. Mas, com certeza, Jesus e seus divinos colaboradores devem estar profundamente entristecidos e preocupados com a atual situação que nossa terra está vivenciando agora. Os homens, com seu livre-arbítrio, estão causando dor e sofrimento aos semelhantes. Ok. Bom, então vamos lá, né? Aproveitando os minutos restantes e comentando aí o que a Fátima colocou. Fátima, é certo, né? Você vai se lembrar que lá nas colocações do Emmanuel e do Humberto de Campos, eles deixaram claro que os homens alteram as ações humanas, mas Jesus é quem determina. Então, como Jesus ensinou no transcurso de toda a obra que a gente comentou, a espiritualidade não tolhe o livre-arbítrio de ninguém, né? Então, lá na alegoria da Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, ou seja, quando a humanidade é criada, e é criada simples e ignorante, né? Estando num jardim de delícias, sendo atendidos em todas as suas necessidades, e como nos ensina o livro dos Espíritos, né? Que Deus guiava os homens como nós guiamos as criancinhas, até que eles estivessem em condições de escolher. Então, na alegoria do Adão e Eva, a árvore que foi colocada no meio do jardim, cujo fruto era proibido, se chamava ciência do bem e do mal. Então, isso significa que aquela humanidade criada sem conhecimento do que era bem e do que era mal, era guiada por Deus, até que conheceu o bem e o mal. E aí, já sabendo o que era o bem, já sabendo o que era o mal, na alegoria, comendo do fruto da árvore, passa a ser responsabilizada pelas suas escolhas. Então, a liberdade é uma das leis de Deus. Então, os Espíritos nos apresentam as leis divinas divididas em 10 segmentos para a nossa compreensão, né? A lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então, dentro dessas leis, nós temos a lei de liberdade. É uma lei divina. Todos somos livres para escolher, para semear. Mas a colheita é obrigatória. Então, somos livres para agir, mas o efeito da nossa ação é responsabilidade nossa.
Então, nós vamos evoluir individualmente. Vamos plantar o sofrimento e vamos ser responsabilizados por eles. Você viu lá o exemplo? Os inquisidores, os cruzados, os senhores feudais, que tanto sofrimento causaram à humanidade, renascendo na raça africana e sofrendo todos os padecimentos que sofreram como escravos. Por quê? Para implantarem na própria consciência a noção de amor e de responsabilidade pelos atos. E a misericórdia de Deus é tão grande que esses espíritos que estavam lá fundados, talvez no abismo, pela profundidade dos seus delitos, puderam renascer, limpando a própria consciência, aprendendo na dor e cooperando na construção da pátria do Evangelho. Jesus é maravilhoso. Então, às vezes, na nossa ansiedade, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, esquecidos de que Deus sabe muito mais do que nós, de que Jesus sabe mais do que nós. Nós começamos a contar a história do Brasil a partir do ano de 1394, quando ele nem existia. E Jesus já planejava a existência dessa pátria por decisão divina. Tudo que aconteceu no Brasil, o seu descobrimento foi planejado. Todas as ações da sua emancipação foram controladas pela espiritualidade. Então, quando nós olhamos os desequilíbrios morais, os desequilíbrios dos homens públicos, das autoridades, daqueles que deveriam exemplificar pela posição que ocupam, parece que isso está desmentindo essas palavras, mas não está. Essa ação, ela tem um limite, e todos os que estão sob ela têm compromisso com essa dor. Nós não somos almas purificadas, nós somos almas endividadas com a lei de Deus. Estamos aqui no Brasil resgatando os nossos compromissos com a sua lei perante as nossas próprias consciências. O dia que o Evangelho de Jesus deixar de ser para nós palavras bonitas, para passar a ser a base daquilo que nos dá a condição de agir, que norteia as nossas escolhas, sem prejuízo de ninguém, agindo por amor, perdoando, compreendendo, sendo caridoso, sendo fraterno, e tendo vencido as duas chagas, as duas paixões, que são o que afunda a humanidade, segundo a orientação dos espíritos, que é o orgulho e o egoísmo. O dia que nós tivermos vencido essas chagas, nós vamos ter um governo diferente, porque nós vamos merecer. Até lá, nós precisamos trabalhar pela construção dele e resgatar no meio das nossas lágrimas, mas sempre com a misericórdia de Jesus, que não nos abandona em momento algum. Olha para vocês verem, no meio de tudo isso, nós moramos em uma pátria abençoada, cheia de alimentos, cheia de vida, cheia de água, cheia de possibilidades. É uma bênção divina nascer brasileiro. Estar naquela pátria que trabalha para a evolução do mundo, evolução verdadeira, não evolução transitória das coisas materiais. Então, fechando o nosso diálogo hoje, vamos recordar a palavra de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Para o Brasil, transplantei a árvore do meu evangelho. Se Deus assim quer, se Deus assinalou essa terra maravilhosa
com uma constelação que simboliza o símbolo do martírio de Jesus. Se Jesus trabalha por essa terra, quem é capaz de impedir? Confiemos em Deus e esperemos em Jesus. O Brasil vai cumprir o seu destino de coração do mundo e pátria do Evangelho. E felizes seremos, bem-aventurados seremos, se trabalharmos por essa realização. Muito obrigado por terem me ouvido e que vocês tenham aí um bom feriado e que todos nós, nas palavras do Soares aí que iniciou o nosso encontro na noite de hoje, nos lembremos de orar pelo Brasil sempre. Obrigada a todos. Obrigado, Cristina. Valeu demais, viu? Não poderia deixar de falar de um trecho aqui do nosso hino, né? Como o nosso hino é bonito. Então, vou ler para vocês aqui. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos destes tolas, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ah, gente, até arrepio, viu? Que lindo! Obrigada. Wagner, você traz mais uma música para nós? E aproveitando aí, Cristina, a sua conexão, né, com o tema de hoje e com a espiritualidade, faz para nós a prece final. Faço sim, obrigada. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que é generosa, reduz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste, as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte divina de tua criatura, que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, querido amigo, queremos agora, Senhor, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, ouvindo os teus sagrados ensinamentos. Queremos te pedir as bênçãos para o Brasil. Queremos te pedir que inspire o coração dos nossos políticos, dos nossos dirigentes, dos homens públicos, das inteligências que receberam do Senhor, os seus dons, para que trabalhem em prol desse país tão maravilhoso. Queremos te agradecer por ter nos dado a bendita oportunidade de nascer aqui,
de sermos brasileiros, de sermos espíritas, estarmos cooperando com a obra que te pertence. Não há palavras, Jesus, que possam agradecê-lo por todo o amor e dedicação, desde a construção do nosso planeta, até cada ato seu em prol dessa terra, que há de descerrar o seu evangelho para o mundo, através dos seus exemplos de fraternidade e de amor. Que tenhamos sempre os corações abertos aos nossos vizinhos, aos outros povos, a todos os irmãos. Que o perdão seja constante no nosso caminho e que trabalhemos cada vez mais pelo Sagrado Instituto da Família. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém. Que assim seja. Obrigado, Cristina. Obrigado, Wagner. Obrigado a todos vocês que se encontram conosco. E aguardo vocês quarta-feira, tá? Para mais um estudo. Boa semana a todos e boa comemoração amanhã. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite a todos.